Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Estamos mais uma vez juntos para mais uma reflexão no nosso Segundo às 18, trazendo sempre temas de relevada importância para a nossa reflexão, aprendizado, pontuação, conduta dentro do âmbito da vida cristã. Temas bastante atuais. Hoje, no nosso Segundo às 18, eu quero tratar sobre: perde a salvação um cristão que comete suicídio? Perde a salvação um cristão que comete suicídio? Bom, por que refletir sobre esse assunto? Essa deve ser a primeira pergunta que nós precisamos pontuar. Nós vivemos num mundo com todas as suas enfermidades, problemas, embates, intempéries, e talvez nunca a humanidade tenha enfrentado tantos problemas emocionais e psicológicos como no nosso tempo, não obstante todos os recursos e acessos que nós temos. Dentro do contexto evangélico, cristão, religioso, isso não é menor. Nós temos ouvido falar de N casos de cristãos que cometeram suicídios. Casos de pastores, inclusive. Uma determinada pesquisa revela que o índice de pastores que já pensaram em suicídio é elevadíssimo. Uma reportagem de uma revista secular nos Estados Unidos revelou que o índice de suicídio entre pastores está se tornando tão elevado e tão comum que já se torna objeto de pesquisa, de estudos, para compreender se há causa para esse aumento nos casos de suicídio. Nós temos ouvido falar aqui no Brasil, com relativa frequência, de pastores com casos de depressão e alguns casos que culminam com o suicídio. É um fator que deve nos levar a indagações, a observações, a estudos, e analisando isto também biblicamente, sem emocionalismo, sem religiosidade, porque a maioria das vezes que se pensa nesse assunto, se pensa não do ponto de vista teológico, desprovido de pretensões religiosas, nem do ponto de vista, vamos dizer, também filosófico e ético. Nós analisamos e respondemos isso de forma estritamente religiosa. E o que me despertou para falar um pouco sobre isso é que não fazem muitos dias eu estava com um amigo em São Paulo, pastor de uma linda igreja, e ele me fez essa pergunta: Pastor José, o que você acha? Um cristão que comete o suicídio perde a salvação? E ele mesmo pontuou. Eu telefonei para alguns outros amigos pastores e todos foram muito categóricos em afirmar que o suicídio anula a salvação de um cristão. Bom, é óbvio que eu não vou conseguir, e acredito que ninguém conseguiria, ser determinante nesse tema. Esse é um assunto muito profundo e que abre margens para nós discutirmos diversos aspectos que estão relacionados ao assunto. Mas eu quero trazer um pouco de luz, apenas um pouco mais de luz à questão, para nós refletirmos sobre o assunto. E devo começar lembrando que mais importante do que o suicídio é a salvação. E, portanto, nós devemos nos preocupar muito mais em compreender a salvação do que em entender o suicídio especificamente. Um outro aspecto que é muito importante nós analisarmos é o seguinte: existem 4 posições teológicas ou filosóficas acerca da salvação de um cristão que comete suicídio. A primeira é a posição da teologia católica tradicional,
que diz que um cristão que comete suicídio irremediavelmente está condenado ao inferno. A segunda posição argumenta que um cristão jamais cometeria suicídio, porque o Espírito Santo não lhe permitiria. A terceira posição argumenta que um cristão pode cometer o suicídio, mas ele certamente perderá a salvação. E a quarta que defende que um cristão, se cometer suicídio, não necessariamente perderá a salvação. Bom, se esse assunto não pode ser determinado, chegar-se a um denominador e fechar o termo, nas bancadas das universidades, das faculdades teológicas, nas mesas redondas dos grandes pensadores da teologia, não é no 2:18 que nós vamos conseguir resolver essa questão. Mas eu quero começar pontuando que muito do nosso pensamento teológico protestante, muito, é herdado, é transferido da tradicional teologia católica. E uma das razões, se não a principal delas, pelas quais a teologia católica determina que um suicida não será salvo, é porque ele não teve tempo de confessar-se a um sacerdote. Hoje nós entendemos, porque as discussões sobre a salvação, os estudos, nós vamos precisar dar umas duas lidas aqui, e eu vou passar um pouquinho do tempo que normalmente a gente usa no 2:18. O estudo da soteriologia, da doutrina da salvação, começa a ser mais buscado, pontuado a partir da Reforma Protestante. Tanto Martinho Lutero quanto John Calvino, provavelmente os dois maiores pensadores da Reforma Protestante, começam a discutir muito essa questão da salvação, mesmo porque as causas que envolvem a Reforma Protestante estão completamente ligadas à doutrina da salvação. Então, partindo desse princípio, nós aprendemos a partir de então que a salvação não está relacionada a confessar os nossos pecados a um sacerdote, mas ao arrependimento genuíno e a confissão desses pecados ao sumo sacerdote, Jesus Cristo, e o abandono da prática pecaminosa para uma experiência de regeneração. Então, a base da argumentação que condena definitivamente um cristão que porventura cometeu suicídio porque ele não teve tempo de confessar a um sacerdote, perde força quando nós percebemos que a nossa salvação não está condicionada à confissão do nosso erro a alguém humano, mas ao reconhecimento do nosso erro diante de Deus, o único Salvador. Aí a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ok? Um outro aspecto que nós precisamos observar acerca da salvação de um cristão que venha porventura a cometer suicídio é o aspecto amplo da salvação. Eu gosto de dizer sempre que salvação não é um tema para ser discutido partindo de um julgamento ou de um pré-julgamento. Primeiro porque esse é um assunto muito restrito entre Deus e o crente, e o seu servo, e o salvo. Deus não quis dar a ninguém a procuração para determinar sobre a salvação de outrem. Quando Jesus estava na cruz e o Pai deixa Jesus na cruz, vira as costas, eu não sei qual é a expressão, e Jesus diz assim: Deus meu, por que tu me desamparastes? Deus estava estabelecendo ali que a única pessoa capaz de salvar é Jesus. Portanto, não me é dado e a ninguém o poder de determinar sobre a salvação de outrem. O que nós podemos analisar, óbvio, à luz da Bíblia Sagrada, é a experiência de vida cristã que aquele cristão teve, viveu e testemunhou. E a pergunta é:
alguém que deu todo o testemunho de vida cristã piedosa, ilibada, pode ser julgado e condenado por mim por causa do ato de um suicídio? Aí você vai dizer assim, mas pastor, o suicídio é um autoassassinato. Ok, concordemos então, mas vamos partir para outro princípio. Alguém que cometeu crimes na vida, que viveu no banditismo em alguns casos, que viveu dentro da criminalidade, aceita Jesus, se arrepende, vira pregador do evangelho, a gente crê na salvação dele, que cometeu crimes, assassinatos, crimes hediondos. Mas nós não conseguimos crer na salvação de alguém que cometeu o suicídio porque ele cometeu autoassassinato. Não estamos nós colocando dois pesos e duas medidas? É outro aspecto. Então, não dá para analisar, repito, a salvação de alguém a partir daquilo que eu acredito, partindo dos princípios e pilares do pensamento da religião. Eu preciso entender que a salvação está acima da minha religião, a salvação está acima da minha própria concepção de salvação, porque se trata de Deus estabelecer um plano que é eterno, que é antes de mim e que é antes de você. Um outro aspecto que nós precisamos analisar da salvação é que o sacrifício de Jesus na cruz, conforme Paulo aos Romanos e aos Coríntios, o sacrifício de Jesus não nos tornou justificáveis. O sacrifício de Jesus nos tornou justificados. Significa dizer que é preciso lembrar que, independente de eu cometer suicídio ou não, eu estou em todo tempo caminhando num mundo de pecado. O suicídio é um pecado a mais numa lista infindável. Ou seja, o que garante a minha salvação não é eu me tornar anjo antes de morrer. O que garante a minha salvação não é eu me canonizar antes de morrer. O que garante a nossa salvação é a fé em Cristo Jesus e a submissão à sua palavra para uma vida contínua de piedade, vencendo o pecado dia após dia. E Paulo diz assim: os meus membros guerreiam dentro de mim. Aos Gálatas ele diz: o meu espírito peleja o tempo inteiro contra a minha carne. Ou seja, essa natureza pecaminosa nos mantém em todo o tempo num estado de batalha contra o pecado. Então é preciso ter em mente que um cristão que venha a cometer suicídio, a sua salvação não deve ser condicionada ao ato específico do suicídio. Aliás, é preciso lembrar que os casos de suicídios que são mencionados na Bíblia, são 5 ou 6 casos, você vai perceber que o que determina a conduta daqueles indivíduos não é o suicídio em si, mas o seu estilo de vida, as suas práticas habituais que culminam com o suicídio. Um outro aspecto, nesse 2:18, que nós precisamos pensar, são os problemas emocionais, psicológicos. Existem níveis de depressão tão extremos que hoje a psicologia reconhece que nesses níveis o indivíduo não está, vamos dizer, no controle das suas ações. Ele perdeu a sua razão e ele já não poderia responder por si. Existem casos de esquizofrenia, casos de depressão profunda e de síndromes muito evoluídas no cérebro, que o indivíduo já perdeu o comando das suas ações. Tá. Aí você diz assim: pastor Josué, mas o suicida não teve tempo de se arrepender. Esse também é um aspecto muito importante de se analisar. E aí eu entrei em contato com médicos, conversei inclusive com um neurologista respeitadíssimo na nossa região e pedi uma informação sobre ele, sobre a ação da consciência, e ele me enviou para um acervo dos maiores tratados médicos do mundo, aceitos pelas autoridades
na área da ciência, é o Journal of Applied Physiology. E lá consta dos estudos médicos, pesquisas revelam que a consciência permanece em manutenção, em atividade, até entre 10 e 22 segundos depois de cortado o envio do suprimento sanguíneo para o cérebro. E o artigo especifica bem claramente que esses casos incluem casos de enforcamento, de afogamento, de tiro contra o próprio peito ou de acidentes cardiovasculares. Óbvio que no artigo se menciona que esse estudo não incluiu os casos específicos de suicídio por questões éticas, mas que podem seguir ou ser estendidos às mesmas circunstâncias porque as características são as mesmas. Se esse estudo estiver certo, Deus, na sua suprema misericórdia, na sua abundante graça, na sua plena benignidade, criou ainda uma oportunidade final para que o cristão, em todas as circunstâncias, venha ao arrependimento. É um aspecto que também precisa ser pensado e ser analisado. Outro aspecto que eu quero pontuar contigo, e a gente conclui o nosso 2 às 18, é quando Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na linguagem de Paulo, portanto, o amor de Deus por nós é supracircunstancial. Um aspecto importante. Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo de número 10, versículo de número 27 a 29, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Veja, Jesus está dizendo que as suas ovelhas não poderão ser arrebatadas da sua mão. Então, o que está em questão aqui, concluindo esse 2 às 18, não é o ato final em si, mas se ao longo da vida aquele cristão deu testemunho de que é uma ovelha de Jesus, apresentou frutos da sua fé, da sua vida cristã, porque Jesus declara: as minhas ovelhas ninguém arrebatará da minha mão. Eu quero concluir lembrando a você de Filipenses 1,6, quando Paulo diz que aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Como eu disse no início, não dá para determinar, para fechar o círculo. O assunto é muito amplo, a questão é muito profunda. Um amigo meu diz assim: a corda é curta, o poço é fundo e o caneco é pequeno. Ou seja, o assunto é tão amplo que um pensador não vai resolver. Por outro lado, a questão está em âmbito, em nível espiritual, trata-se de salvação. Mas o que nós pontuamos aqui, no mínimo, freia de mim e freia de você o direito de dizer: fulano cometeu suicídio e por isso foi para o inferno. Não nos está autorizado determinar assim. Salvo engano, foi Agostinho quem determinou que no essencial, unidade, no duvidoso, liberdade, e em tudo, caridade.
nós precisamos lidar com situações como estas. Tratar com famílias que estejam vivendo a dor da perda de alguém nestas circunstâncias. Em amor, com conforto, com consolo, e deixar que os frutos daquele cristão testemunhem em seu favor entre os homens e que a sua fé testemunhe em seu favor diante de Deus. Deus nos abençoe. Compartilhe esse vídeo, envie para alguém, comente. Eu estou certo que não fechei a questão e que você não vai concordar comigo em gênero, número e grau em todas as circunstâncias, mas a palavra de Deus estabelece luz, abre caminho e a gente avança pedindo a Deus que aqueles que estão passando por tribulações, como Moisés, como Elias, como Jeremias, como Jonas, que pediram a morte, tiveram um caráter forte, uma personalidade forte em Deus, para passar a crise sem optar, sem apelar para o suicídio, agindo de misericórdia para com aqueles que de repente não tenham o caráter e a personalidade tão forte como Moisés e Elias e que acabam caindo à tentação de destruir a sua própria vida, lembrando que nem a vida nem a morte nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe, boa semana, fique com Deus, fique com a gente. Conheça a série de DVDs Batalha Espiritual, do pastor Josué Brandão. 4 mensagens que vão mudar inteiramente a sua vida. Disponível em nossa loja virtual, indeproduções.com.br. Adquira já o seu. Preço promocional de R$ 63,60 por R$ 45. 4 mensagens que vão edificar a sua vida.